A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Aqui estou eu mais um dia, Pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia. E hoje nós vamos ler um trecho significativo do livro do profeta Amós. Isso mesmo. Mas antes, se você ainda não se inscreveu aqui neste canal, inscreva-se, pois isso me ajuda a crescer aqui no YouTube e também a levar a palavra de Deus para ainda mais pessoas. Me ajuda muito também se você compartilhar este vídeo e ainda curti-lo. Como falei, isso vai me ajudar a crescer aqui e também compartilhando a levar a palavra de Deus ainda mais longe. Ajude-me nisso. Se você recebeu o link deste vídeo, mas ainda não assistiu os vídeos anteriores, é bem importante que você faça isso, que você assista desde o vídeo de número 1. Para isso, você vai encontrar aqui na descrição ou aqui nos cards o link da playlist completa para que você possa assistir a todos os vídeos e assim crescer a cada dia na graça e no conhecimento do Senhor. Cada dia lemos um trecho da Bíblia, estamos fazendo a leitura na provável ordem cronológica e não apenas lemos, mas explicamos um pouco também daquilo que está acontecendo. Amém? Então, vamos para a leitura de hoje, mas sem esquecer de antes fazermos a nossa oração, como temos feito. Feche seus olhos, então, curve a sua cabeça. É momento de oração. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, queremos para mais um dia da nossa leitura hoje, aprender mais de Ti, da Tua Palavra, para que possamos, Deus, andar nos Teus caminhos, não pecar contra Ti, alegrar a Ti, alegrar ao Teu Espírito Santo. Deus, nos ajude a caminhar segundo a Tua Palavra, nos instrua a cada dia, para que não venhamos também a dar ouvidos a seitas, a heresias, a ensinos errados, Deus, que nos levarão à condenação e à morte. Que possamos conhecer a cada dia mais e mais a Tua vontade, a Tua Palavra, Deus, a qual o Senhor nos deixou, para que possamos nos guiar através dela. Abençoe a vida de todos aqueles que têm feito esse plano de leitura, bem como a casa, o lar, a família de cada um deles. No nome de Jesus, amém. Amém, amados? Vamos então para a nossa leitura de hoje. Já quero desde já deixar algo claro para você aqui, tá? Logo aqui no iniciozinho do texto diz as palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa. Antes de terminarmos até de ler esse versículo, não sei se você lembra que demos início à leitura do livro de Isaías e diz lá que o nome do pai de Isaías é Amós, mas são homens diferentes, tá? Tanto que o Amós, pai de Isaías, é escrito A-M-O-Z, O com acento, né? Z. E esse Amós aqui, profeta, é A-M-O com acento S. E uma única letra muda, inclusive, o significado dos nomes dos dois. Eles têm significados diferentes nos seus nomes por causa da mudança de apenas uma letra. Enquanto Amós, pai de Isaías, pode significar, por exemplo, firme, Amós, aqui com S no final, significa carregado ou carregador de fardos. Então veja que são significados diferentes. Agora então, sabendo que são pessoas diferentes, vamos continuar a leitura. As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, o que ele viu a respeito de Israel, dos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Lembrando também que esse Jeroboão não é o primeiro Jeroboão que reinou em Israel como o primeiro rei de Israel depois da divisão dos reinos, né? O primeiro rei após ali Salomão, que reinou no reino integral. O reino foi dividido e Jeroboão começou então a reinar sobre Israel.
aqui já é o segundo Jeroboão, tá? Filho de Joás, como está escrito aí nesse texto. Então, Amós foi contemporâneo de Isaías, porque Isaías também profetizou no período do rei Uzias, só que profetizou por mais tempo. Ele vai profetizar até o reino de Ezequias, ele vai ter um ministério profético maior, Isaías. Enquanto Amós aqui vai ter o ministério profético apenas sobre 2 reis. Um detalhe também é que algumas pessoas acreditam que o pai de Isaías, o Amós pai de Isaías, seria primo do rei Uzias. Mas não há uma certeza nisso. É um entendimento de alguns teólogos, mas não pode ser afirmado. Tá? Então, vamos continuar aqui a leitura. E disse: o Senhor bramará de Sião, e de Jerusalém dará sua voz. Nas habitações dos pastores haverá pranto, e secar-se-á o cume do Carmelo. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco, e por 4 não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso, porei fogo à casa de Azael, e ele consumirá os palácios de Ben-Hadad. Você lembra quem é Ben-Hadad e Azael? Justamente rei e filho do rei da Síria. Então, a primeira parte do livro do profeta Amós, ele vai profetizar a palavra de Deus sobre as nações inimigas, nações que se levantaram contra Israel. Mais na frente, aí ele vai profetizar também contra Judá e contra Israel. Continue a leitura. E quebrarei o ferrolho de Damasco, e exterminarei o morador de Biqueate-Aven, e ao que tem o cetro de Bet-Eden, e o povo da Síria será levado em cativeiro a Quir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza, e por 4 não retirarei o castigo, porque levaram em cativeiro todos os cativos, para os entregarem a Edom. Por isso, porei fogo ao muro de Gaza, e ele consumirá os seus palácios. E exterminarei o morador de Asdod, e o que tem o cetro de Asquelon, e tornarei a minha mão contra Ecrom, e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor Jeová. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Tiro, e por 4 não retirarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom, e não se lembraram da aliança dos irmãos. Por isso, porei fogo ao muro de Tiro, e ele consumirá os seus palácios. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom, e por 4 não retirarei o castigo, porque perseguiu a seu irmão à espada e baniu toda a misericórdia, e a sua ira despedaça eternamente e retém a sua indignação para sempre. Veja que Deus ele vai seguir mais ou menos uma forma onde ele vai falar contra cada nação, ele dá o nome da nação, ele diz que ela transgrediu 3 vezes e mais a 4ª vez e por isso não será perdoada. Como se Deus estivesse dizendo que deu várias oportunidades. Eles transgrediram 1, 2, 3 e até a 4ª vez e não voltaram atrás. E logo depois, então, ele diz o motivo, ele diz qual foi a transgressão e então ele diz que a exterminará com fogo, que trará fogo sobre essa nação. Inclusive Edom, ele diz, né, que não teve misericórdia do seu irmão, porque Israel e Judá são os descendentes de Jacó e Edom são os descendentes de Esaú, ou seja, Jacó e Esaú, os irmãos. Então os edomitas e os israelitas são primos, podemos dizer mais ou menos isso, né? Eles são descendentes de irmãos, são então parentes e no caso Edom, não teve misericórdia de Israel, mesmo sendo os seus parentes.
Mas continue a leitura. Por isso, porei fogo a Temã, e ele consumirá os palácios de Bosra. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões dos filhos de Amon, e por 4 não retirarei o castigo, porque fenderam as grávidas de Gileade, para dilatarem os seus termos. Por isso, porei fogo ao muro de Rabá, e ele consumirá os seus palácios com alarido no dia da batalha, com tempestade no dia da tormenta. E o seu rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Veja então que Deus vai trazendo palavras de juízo para nações que estão ali à volta de Israel e que fizeram alguma maldade, alguma calamidade, trouxeram contra Israel, e ele vai citando as questões. Questões essas que Amós está citando, né, recebendo de Deus e profetizando, citando, que foram coisas que nós já lemos ali no 2º livro dos Reis e no 2º livro das Crônicas. Continue a leitura comigo. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe, e por 4 não retirarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até os reduzir a cal. Por isso porei fogo a Moabe, e ele consumirá os palácios de Queriote, e Moabe morrerá com grande estrondo, com alarido, com som de buzina. E tirarei o juiz do meio dele, e a todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá, e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor, e não guardaram os seus estatutos. Antes, se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Por isso, porei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, e por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. Veja que Deus vai trazer a palavra de juízo, inclusive sobre Judá, porque andavam ainda em pecados os seus pais. Você vai lembrar que os reis de Judá que fizeram o que era reto, nos últimos que nós lemos ali no 2º livro dos Reis e no 2º livro das Crônicas, vai dizer, mas tão somente não tiraram os altos. Então o povo ainda sacrificava nos altos, ainda tinham ali o seu coração levado também para a idolatria. E aqui no caso de Israel, Deus vai falar justamente da injustiça, né? Israel estava parecendo um pouco com o Brasil que nós vivemos hoje. Pelo menos estamos falando aí de março de 2021 e de um bom tempo, onde, infelizmente, a lei favorece muitas vezes aquele que tem dinheiro em detrimento ao que é mais pobre. Ou seja, é como uma postagem que eu vi e que talvez eu não pudesse nem dizer isso num vídeo como esse, talvez até correndo o risco do vídeo ser tirado do ar, né? Mas aquilo, quem tem dinheiro paga um advogado. Quem tem mais dinheiro ainda compra um juiz. Quem roubou o mundo inteiro, o país inteiro, já compra o Supremo Tribunal Federal, né? Então, infelizmente, essa é uma triste realidade. A corrupção é tão grande que se compram sentenças. E isso estava acontecendo em Israel. Estavam comprando as sentenças, só que a balança de Deus é justa e balança enganosa é a abominação para o Senhor. O castigo sobre Israel vai chegar. Eu vou dizer uma coisa para você. O castigo sobre os políticos corruptos, os juízes corruptos, ministros corruptos e aí por diante, também vai chegar da parte do Senhor. Mas continue a leitura, vamos voltar para a Bíblia, que é melhor. Suspirando pelo pó da terra, sobre a cabeça dos pobres, eles pervertem o caminho dos mansos. E um homem e seu pai entram a mesma moça
para profanarem o meu santo nome, e se deitam juntos a qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa de seus deuses bebem o vinho dos que tinham multado. Não obstante, eu ter destruído o amorreu diante deles, a altura do qual era como a altura dos cedros, e cuja força era como a dos carvalhos, mas destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos guiei no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. Veja, Deus começa a dizer agora, ele falou do juízo que viria sobre Israel, falou os motivos, e ele vai começar a, desculpa a expressão aqui, mas lançar em rosto, passar na cara do povo. Ou seja, ele tirou o povo do Egito, deu vitória a eles sobre os amorreus, que era um grande exército ali no meio do deserto, quando Moisés ficou sobre o monte orando e Josué no fronte de batalha lutando. Tirou-os das suas terras, deu para o povo de Deus, vinha abençoando, cuidando do povo de Deus, e ainda assim o povo de Deus virava as costas para ele, para o Senhor, por isso viria o castigo. Continue a leitura. E dentre vossos filhos levantei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isso assim, filhos de Israel, diz o Senhor. Mas vós, aos nazireus, destes vinho a beber, e aos profetas ordenaste, dizendo: não profetizeis. Eis que eu vos apertarei no vosso lugar, como se aperta um carro cheio de manolhos. Assim que de nada valerá a fuga ao ágil, nem o forte corroborará a sua força, nem o valente livrará a sua vida. E não ficará em pé o que leva ao arco, nem o ligeiro de pé se livrará, nem tampouco o que vai montado a cavalo livrará a sua alma. E o mais animoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, disse o Senhor. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a geração que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Veja só, se duas pessoas, dois homens, ou um homem e uma mulher, ou duas mulheres, enfim, se duas pessoas não andarão juntas se não estiverem de acordo em algo, como que Deus andará com o homem se também ambos não estiverem de acordo? Por que que eu saí do ministério que eu fazia parte? Porque eu já não estava mais de acordo com aquilo que estava acontecendo. Então, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não, incomodado que se mude. Quem estava incomodado era eu, me mudei, saí, não ia continuar sem estar de acordo. E Deus aqui diz a mesma coisa. Por que que eu vou continuar andando com vocês se eu não estou de acordo com aquilo que vocês estão fazendo? Darão dois juntos se não estiverem de acordo? Continue comigo a nossa leitura. Bramirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver laço para ela? Levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa? Veja, Deus vai dizendo coisas que não acontecem sem um motivo. Ou seja, se o leão não viu uma presa, ele não vai bramir para querer pegar, porque ele não está vendo nada, ele vai ficar tranquilo. Assim, um passarinho não tem como cair em um laço se não for posto um laço para ela. O que Deus está querendo dizer sobre isso? Que tudo que virá sobre Israel e tudo que ele está falando contra Israel é porque tem um motivo. Que Deus não está falando tudo aquilo sem motivo, que aquela bronca que ele está dando em Israel e que aquela palavra de castigo está vindo sobre Israel, porque tem um motivo para tudo isso acontecer. E ele deu o motivo, né? Os erros, as falhas, os pecados de Israel. Continue a leitura.
tocar-se a buzina na cidade e o povo não estremecerá, sucederá qualquer mal à cidade e o Senhor não o terá feito, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Todas as grandes coisas que Deus faz, ou ele já revelou através dos seus profetas, ou ele vai revelar. E a grande maioria delas, ele já revelou. Grande maioria, tá? Grande maioria já está na palavra. As grandes e importantes coisas que aconteceram ao mundo, já está tudo escrito e revelado na palavra. Algumas já aconteceram e outras faltam acontecer. Mas antes de fazer qualquer coisa, ou Deus já revelou ou já está revelando. E depois ele faz. Porque quando acontecer, a pessoa sabe que foi ele que fez. Continue a leitura. Bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Fazei ouvir isso nos palácios de Asdod e nos palácios da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede os grandes alvoroços no meio dela, e os oprimidos dentro dela, porque não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor, entesourando nos seus palácios a violência e a destruição. Portanto, o Senhor Jeová diz assim: um inimigo surgirá e cercará a tua terra, e derribará a tua fortaleza, e os teus palácios serão saqueados. Assim diz o Senhor, como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho da orelha, assim serão livrados os filhos de Israel que habitam em Samaria, no canto da liteira e na barra do leito. Ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Jeová, o Deus dos exércitos, no dia em que eu visitar as transgressões de Israel sobre ele, também visitarei os altares de Betel, e os chifres do altar serão cortados e cairão por terra. E derribarei a casa de inverno com a casa de verão, e as casas de marfim perecerão, e as grandes casas terão fim, diz o Senhor. Ouvi esta palavra, vós vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimis os pobres, que quebrantais os necessitados, que dizeis aos seus senhores: dai cá e bebamos. Quem são as vacas de Baçã? Que aqui é uma expressão que ele está usando, né? As vacas, que eram vacas gordas de Baçã. Está falando justamente dos ricos, dos poderosos, que viviam engordando, enriquecendo a preço da miséria do povo necessitado. Mais ou menos como os políticos fazem hoje em dia, né? Pois é, continue a leitura. Jurou o Senhor Jeová pela sua santidade, que dias estão por vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e os vossos descendentes com anzóis de pesca, e saireis pelas brechas, uma após outra, e vos lançareis para Hermon, disse o Senhor. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões. E cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. E ofereceis sacrifício de louvor do que é levedado, e apregoais sacrifícios voluntários, e publicai-os, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Jeová. Veja, ele está dizendo, vocês estão sempre trazendo aí ofertas, dízimos, mas Deus está falando de uma forma negativa aqui, porque eles viviam em pecado e achavam que as ofertas e os dízimos poderiam então cobrir esse pecado deles. Ou seja, a gente é rico, a gente dá muita oferta, a gente dá muito dízimo e vamos continuar pecando.
Deus vai nos perdoar, porque a gente está sustentando a casa dele. Mas não é assim, não. Muitas vezes isso acontece dentro das igrejas, dos ministérios hoje também. Muitas vezes os líderes, os pastores, têm medo de liberar uma palavra contra o pecado, porque sabem que tem ali dizimistas e ofertantes fortes que estão em pecado. E tem medo, muitas vezes, destes irem embora. E acabam, então, não liberando a palavra. Mas Deus está dizendo aqui de uma forma muito clara que não adianta, né? Não são os dízimos ou as ofertas que os fariam ser perdoados dos seus pecados. O que perdoaria os seus pecados seria o arrependimento, o deixar a transgressão. Ele ainda diz, vocês sacrificam o pão levedado, os sacrifícios levedados, ou seja, o sacrifício fermentado, o sacrifício com pecado. E não pode, não adianta. É a mesma coisa de celebrar a Santa Ceia com pão fermentado, não pode ser. Eu tenho até um vídeo que eu falo sobre isso, vou colocar no final, aqui na tela final deste vídeo, vou colocar como sugestão para você assistir por que o pão da ceia não pode ser fermentado, ou pelo menos não deve ser fermentado. Bem, continue a leitura. Por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, faltando ainda 3 meses para a ceifa. E fiz chover sobre uma cidade, e sobre outra cidade não fiz chover. Sobre um campo choveu, mas o outro, sobre o qual não choveu, se secou. E andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Ou seja, Deus vai repreendendo. Deus vai, puxando a orelha, vai dando umas pancadinhas para ver se a pessoa se converte, se ela muda, se arrepende. Mas se chega a um ponto que tudo que Deus faz, tudo que Deus tenta, não resolve, a pessoa não se arrepende, então o castigo vai ter que vir. A consequência da prática pecaminosa, ela virá. Continue a leitura. Feri-vos com queimadura e com ferrugem. A multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras foi comida pela locusta. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós, a maneira do Egito. Os vossos jovens matei a espada, e os vossos cavalos deixei levar presos, e o fedor dos vossos exércitos fiz subir ao vosso nariz. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado do incêndio. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Porque é ele o que forma os montes, e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, o que faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, o Deus dos exércitos é o seu nome. Ou seja, Deus fez de tudo para que o seu povo deixasse de andar após o pecado e viesse após ele, o buscasse. E eles não o buscaram, não se arrependeram. Então Deus está dizendo, já que eu tentei de tudo e vocês não se arrependeram, então preparem-se para se encontrar comigo. Ou seja, o negócio agora vai ficar estreito. O pau vai cantar, né? A lenha vai descer. Eu tentei de tudo, vocês não deram ouvidos, não se converteram. Então, eu terei que trazer o castigo, a consequência do pecado de vocês. Continue a leitura, último capítulo que nós vamos ler hoje. Vá comigo. Ouvi esta palavra que levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel.
A virgem de Israel caiu, nunca mais tornará a levantar-se. Desamparada está a sua terra, não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Jeová: a cidade da qual saem 1.000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10, a casa de Israel. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Mas não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Beceba, porque Gilgal certamente será levado cativo e Betel será desfeito em nada. Buscai o Senhor e vivei, para que não se lance da casa de José como um fogo e a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça, procurai o que faz o 7 estrelo e o Órion, e torna a sombra da noite em manhã, e escurece o dia como a noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor, esse é o seu nome. O que faz vir súbita destruição sobre o forte, de sorte que vem a assolação contra a fortaleza. Aborrecem na porta ao que os repreende e abominam o que fala sinceramente. Era assim que andava Israel, não buscava a Deus, como ele diz, aquele que colocou o Órion, os 7 estrelas, ou seja, que criou o céu, as estrelas, que tem dado ordem às águas do mar. Não procuram a Deus, não procuram ao Senhor, vão, ao invés disso, buscar ali em Betel os deuses estranhos, os ídolos, não gostam daqueles que o repreendem e abominam aqueles que falam com sinceridade. Ou seja, o pecador só gosta de bajuladores. Diz que o pecador gosta de alguém que o bajule, que diga: não, você é gente boa, você é legal, continue assim. Enquanto o sábio de verdade, o justo de verdade, quer é a sinceridade. O justo de verdade, quando está errado, quer ser repreendido para poder sair do erro, se converter e ser salvo. Continue a leitura. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis um tributo de trigo, edificareis casas de pedras lavradas, mas nelas não habitareis. Vinhas desejáveis plantareis, mas não bebereis o seu vinho. Porque sei que são muitas as vossas transgressões e enormes os vossos pecados. Afligis o justo, tomais resgate e rejeitais os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor Deus dos exércitos estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei o juízo na porta. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do resto de José. Ou seja, vocês dizem que eu estou com vocês, mas não me obedecem. Então me obedeçam, façam justiça ao pobre, ao necessitado, andem conforme a minha lei. Aí sim eu estarei com vocês, como vocês dizem. Me obedeçam, e aí, quem sabe, eu terei misericórdia daqueles que restarem da descendência de José. Continue a leitura. Aborrecei o mal. Já lemos esse versículo. Portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos: o Senhor, em todas as ruas haverá pranto, e em todos os bairros dirão: ai, ai, e ao lavrador chamarão para choro e para pranto os que souberem prantear. E em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor, para
que quereis vós este dia do Senhor? Trevas será e não luz, como se um homem fugisse diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando em uma casa a sua mão encontrasse a parede e fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridade sem nenhum resplendor? Por que Deus está dizendo isso? Para eles não desejarem o dia do Senhor. Vou dizer para você. O justo, aquele que obedece a Deus, espera pelo dia do Senhor, para que tudo isso acabe e possa entrar na eternidade com Cristo. Mas o ímpio, aquele que diz que é servo de Deus, mas não é, como era o caso deles, eles diziam que Deus era com eles, mas Deus não era. Esse não deseja o dia do Senhor, que para o ímpio o dia do Senhor vai ser trevas, destruição, morte. Isso mesmo, vai ser dia de juízo, de calamidade. Para quem está no caminho do Senhor em obediência, será dia de justiça. Para o ímpio, dia de calamidade e de castigo. Continue a leitura, estamos já encerrando. Aborreço, desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas e manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro impetuoso. Ofereceste-me, vós, sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes levastes a tenda de vosso Moloque, e o altar das vossas imagens, e a estrela do vosso Deus, que fizeste para vós mesmos. Portanto, vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Amém, amados? Deus já está aqui através de Amós profetizando sobre um grande cativeiro que viria para o seu povo. Nós vamos ver mais na frente, nós vamos ler sobre esse cativeiro. Mas hoje nós ficamos por aqui na nossa leitura e veja que Deus ele vai avisando. Talvez você já tenha passado por isso. Deus vai falando, vai mandando um sinal, vai mandando um profeta, outro profeta falar. E a pessoa insiste no erro. Uma hora o castigo vem, não tem jeito. Uma hora o negócio dá mal, não tem jeito. Por isso que o melhor é se arrepender e obedecer, para que o dia do Senhor, para nós, seja um dia de justiça e um dia de entrarmos para a glória com o Senhor. Amém? Leitura de hoje fica por aqui. Não esqueça de compartilhar este vídeo e também de curti-lo. Me ajude a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Amém? Forte abraço, paz do Senhor, até amanhã e viva Ele, viva Jesus!